No ano de 1995, a produtora Carla Estrada estreava a novela mexicana Laços de Amor para o grupo Televisa, trazendo Lucero, que já era uma estrela, em um desafio totalmente novo: interpretar três personagens de essências completamente diferentes, ao mesmo tempo, na mesma novela. Sou suspeita para falar das novelas da Carla Estrada, porque onde tem o dedo dela eu sempre consigo encontrar uma novela interessante e gostosa de assistir. Responsável por produzir novelas como O Privilégio de Amar, Amor Real, O Manancial, Alvorada, Sortilégio, entre outras. Laços de Amor é mais uma produção da Carla que me prendeu do começo ao fim. Aqui no Brasil, ela foi transmitida apenas uma vez pelo SBT, no ano de 2006. Foi a única vez que a novela passou por aqui na televisão aberta, tendo outras 3 exibições no canal por assinatura TLN, que antigamente podia ser acessado pela Oi TV, mas que hoje em dia, infelizmente, não está mais disponível. Bom, agora que já fizemos uma breve introdução, vamos ao resumo completo dessa história. A novela começa nos apresentando o drama de consciência de Maria Paula. Ela viajava de carro com as outras 2 irmãs gêmeas, o pai e a mãe. As trigêmeas brigavam no banco de trás por uma boneca, enquanto os pais tentavam acalmá-las. O pivô da confusão era Maria Paula, que na sua ânsia de chamar a atenção ainda mais, atrapalhou o pai que estava no volante, causando um acidente na estrada. Os pais faleceram, enquanto uma das gêmeas, Maria Fernanda, perdeu a visão no acidente. A gêmea Maria Guadalupe foi jogada para fora do carro, indo parar em um riacho. Essas crianças estavam viajando sem cinto de segurança? Com certeza! Mas quem veio dos anos 90 sabe que naquela época a gente ia até no colo do motorista, né? Brincadeiras à parte, a irmã que causou a tragédia, Maria Paula, não sofreu nada fisicamente, mas mentalmente vivia assombrada pela culpa, tornando-se uma adulta transtornada e desequilibrada. Maria Paula é a personagem mais interessante e a que faz valer a pena ver a história, na minha opinião. Apesar de gostar muito da novela, considero que os dramas das outras 2 irmãs são fracos e carecem de originalidade e ganchos que fazem a gente querer saber como aquelas histórias vão terminar. Maria Fernanda tem algo de interessante na sua história, por ter que se superar como deficiente visual. Ela trabalha em uma instituição com outros deficientes que também aprenderam a superar os obstáculos do dia a dia. Mas como personagem, Maria Fernanda é aquele arquétipo da mocinha boazinha demais, que qualquer um pode passar por cima e ela ainda vai dizer obrigada. Além disso, a história romântica dela com o Geraldo carece de química e conflitos, além dos gerados por ela, Maria Paula, que sempre está dando um jeitinho de sabotar o namoro da irmã. O pai de Geraldo reprova o namoro pela moça ser deficiente visual, mas esse conflito não é lá grandes coisas. Já Maria Guadalupe é a típica mocinha pobre com o sonho de ser artista. Ela tinha perdido todas as suas memórias diante do acidente e achava que Ana, a mulher que a resgatou, era sua verdadeira mãe. Ana tinha ficado sozinha no mundo após a morte da mãe e achou que era de bom tom pegar uma criança perdida para ela, ao invés de procurar as autoridades. A novela se permitiu uma licença poética, digamos assim, pois a menina conseguiu lembrar que se chamava Maria Guadalupe, acho que para não estragar toda aquela coisa dos nomes de gêmeas combinando. Enquanto isso, a família verdadeira de Maria Guadalupe sofria ao longo de todos aqueles anos buscando a gêmea perdida. Os tios Mercedes e Eduardo investigavam o paradeiro dela, mas o tio, assim como Maria Paula, não acreditavam muito que a irmã perdida tivesse sobrevivido ao acidente. Maria Paula e Eduardo tinham um laço especial, e ela era a sobrinha mais próxima dele, até mesmo trabalhando lado a lado na empresa. O tio via a relação como um amor fraternal, mas Maria Paula estava apaixonada por ele. Eduardo estava comprometido com Nancy, o que enfurecia a sobrinha ciumenta. Mas Eduardo não era o único foco dos ciúmes de Maria Paula, pois ela tinha uma enorme necessidade de ser mais amada do que as irmãs, e isso se refletia em todas as relações da novela. Não era à toa que ela tentava atrapalhar o namoro de Maria Fernanda, fazendo joguinhos de sedução com Geraldo.
Além disso, sempre que Maria Fernanda ganhava mais atenção do que ela de alguma forma, Maria Paula se revoltava. Um spoiler de um detalhe interessante que acontece mais adiante na novela. Ela vai de branco no dia do casamento da irmã. Um verdadeiro clássico de como afrontar uma noiva tentando tirar os holofotes dela, não é mesmo? Mas voltando ao momento atual da história. Osvaldo é um jovem pobre, porém ambicioso, que começa a trabalhar na empresa de Eduardo na área de relações públicas. Ele e Maria Paula começam se desafiando, mas depois desenvolvem uma relação de cumplicidade e paixão. Não digo amor, porque esse ela guardava somente para o tio, mas eles se tornam amantes. Enquanto isso, a terceira gêmea conhece seu par romântico ao ir morar na capital com a mãe. Geraldo estava buscando Maria Guadalupe no povoado onde elas moravam, e por isso Ana se apavorou e saiu fugida com a filha. Maria Guadalupe conhece Nicolás em uma cena completamente constrangedora, claramente inspirada no episódio de Acapulco, do seriado Chaves. Lembram quando o empregado do hotel foi levar as malas do seu barriga e o Chaves, em sua inocência, achou que ele estava roubando as bagagens? Pois é, a mesma coisa acontece quando Nicolás, que era taxista, tenta carregar as malas de Ana e Maria Guadalupe na estação quando elas chegam na capital. E a coitada quase engole a cabeça do homem achando que ele queria roubar as coisas delas. Que burrico! Uma coisa meio Marimar ou Maria do Bairro, quando a novela tenta esfregar na nossa cara que a mocinha pobre é uma verdadeira jeca. Críticas sociais à parte, Nicolás leva as duas para morar na pensão da mãe dele, um lugar onde vivem vários outros personagens que formam aquele núcleo de encheção de linguiça na história, por isso não vou me aprofundar neles. O único que vale a pena ser mencionado é Osvaldo, o amante de Maria Paula, que apesar de supostamente morar na pensão, nunca se encontra com Maria Guadalupe. Aqueles desencontros que a gente precisa engolir para o segredo da novela não ser descoberto logo no começo. Vamos dar uma colher de chá, né? Nicolás e Maria Guadalupe acabam se apaixonando, claro. Falando um pouco da vida amorosa de outra das gêmeas, a personagem de Maria Fernanda mostra uma inconsistência, pois apesar de ter a autoconfiança necessárias para se valer por si mesma, acredita que Geraldo só está com ela por pena e tenta terminar com ele. Claramente, Maria Paula andou trabalhando na cabecinha ingênua da irmã, mas ela deveria ter um pouco mais de amor próprio, concordam? Além disso, Geraldo era incondicional com ela e dava muitas demonstrações de seu amor. Além das sabotagens na vida amorosa da irmã, após um de seus delírios de consciência, Maria Paula tenta jogar a culpa do acidente nas costas de Maria Fernanda. Em uma conversa com Mercedes, ela diz que Maria Fernanda atrapalhou o pai na direção do carro, o que na verdade era ela que tinha feito, e quase mata a mulher do coração. Mercedes se recusa a acreditar na suposta lembrança e Maria Paula se faz de vítima, dizendo que ela sempre tentava encontrar saídas para justificar a irmã. O assunto morre ali, e Maria Paula pede à avó que a ame muito, assim como todos. Ela realmente tinha uma carência enorme. Ana tinha usado a desculpa de estar doente para arrastar Maria Guadalupe para a capital, onde ela supostamente teria que fazer uma série de exames. A filha estava angustiada, enquanto a mãe adotiva ia ao médico sabendo que estava perfeitamente bem de saúde. Já digo para vocês que a personagem Ana não me desperta a menor empatia. A considero uma mulher egoísta, que desde o começo só pensa na própria dor e justifica seus erros que machucaram a tantas pessoas com uma postura de vítima. Ora, todos nós temos dores e perdas na vida, mas isso não é desculpa para prejudicar os outros, né? Ela tenta enganar um médico para ganhar tempo, dizendo que sente um monte de dores aleatórias para que o homem passe mais exames, parecendo a gente quando tenta conseguir uma vaga no SUS. Mas o médico diz que é tudo coisa da cabeça dela, receita uns tranquilizantes e recomenda que ela volte para o povoado. Mas vocês acham que é isso que ela diz para a filha? Ela impede que o médico converse com Maria Guadalupe e inventa para a coitada que elas precisam de umas férias na capital. Tudo porque ela tinha medo de que Geraldo ainda estivesse no povoado investigando o paradeiro da trigêmea perdida. Mas ela não consegue escapar das suspeitas de Nicolás, que fala sobre os sonhos que Maria Guadalupe tem com as trigêmeas quando crianças. Ana pergunta à filha se ela teria gostado de ser milionária, e ela responde que sem ela ao seu lado, o dinheiro não teria valor. Bom, ela fala isso porque não sabe da verdade, né?
Mas enfim, isso alivia a consciência de Ana de uma certa forma. Osvaldo conhece Maria Fernanda, e rolou um climinha de encantamento nessa cena. Eu confesso que apesar do cara não ser flor que se cheire, esse seria um casal com mais química do que Maria Fernanda e Geraldo. Isso porque eu gosto mais de casais que são opostos, já quando os dois são muito parecidos e certinhos, acho meio chato. Mas enfim, não rolou nada entre eles e o clima não passou dessa cena. O casamento de Eduardo e Nancy se torna uma realidade cada vez mais próxima, e Maria Paula adverte a irmã de que não permitirá que o tio se case e divida o seu carinho com outra mulher. Maria Fernanda percebe a obsessão doentia da irmã e a aconselha a buscar ajuda profissional. Mas ela não conseguiria evitar os acontecimentos que marcariam o primeiro crime de Maria Paula. Sem que ninguém saiba, ela viaja até uma cidade onde Nancy estava trabalhando em uma obra. Elas discutem em um local alto, com Maria Paula dizendo que o tio era um grande mulherengo e que ela não deveria se casar com ele. Nancy não dá importância ao que a sobrinha do noivo diz, ela já tinha decifrado os sentimentos de Maria Paula. Ela diz que irá contar toda a verdade para Eduardo e tenta passar por Maria Paula. A moça bloqueia a passagem, e quando Nancy tenta empurrá-la, acaba se desequilibrando e caindo do alto do edifício. A verdade é que até aqui, as tragédias causadas por Maria Paula não foram propositais. Assim como ela não tinha tido a intenção de matar os pais quando criança, tampouco tinha empurrado a noiva do tio para que ela caísse e perdesse a vida. Bom, mas foi o que aconteceu. Todos pensaram que Nancy tinha apenas caído por acidente, enquanto trabalhava, sem sequer imaginar que Maria Paula havia estado no local dos acontecimentos. A avó de Nicolás, que era dona da pensão, fica sabendo do segredo da origem de Maria Guadalupe. E como o segredo entre dois já não é mais segredo, a verdade também chega em Nicolás. Mas ele não conta a verdade para Maria Guadalupe, atendendo aos apelos da avó. Será que isso vai prejudicar o relacionamento deles no futuro, sim ou claro? Os dois já desconfiavam porque viram os recortes de jornais antigos que Ana guardava sobre o desaparecimento da trigêmea. No maior estilo psicopata, a criatura ainda carrega lembranças e evidências da porcaria que fez. É pedir para se lascar, né? Enquanto isso, Maria Paula se aproveita do momento de luto e fragilidade do tio para passar mais tempo no apartamento dele. Ela tem um cuidado excessivo com Eduardo e quer impor suas vontades na rotina da casa. Isso o incomoda, pois Eduardo tem seus hábitos de homem solteiro. Ela diz que gostaria de ter ido morar com ele quando o acidente com os pais aconteceu e que apenas Maria Fernanda tivesse ficado com a avó. Eduardo responde: "O que eu teria feito com uma menina pequena para cuidar? Maria Paula, eu preferiria ter passado sem essa." Eduardo começa a lamentar a morte da noiva e Maria Paula diz a ele que não se casará para estar sempre ao lado dele. Acho que aqui finalmente começa a cair a ficha dele de que o afeto da sobrinha é algo doentio. Já a Maria Guadalupe segue sua aventura em busca da fama. Ela entrou em um grupo de dança artística e chamou a atenção de um homem que faz uma proposta de ser seu agente, prometendo que ela gravará um disco solo. A etiqueta de ingênua está carimbada na testa de Maria Guadalupe. E claro que nesse meio, e sendo tão bonita, não faltariam armadilhas no caminho da trigêmea. O homem pressiona ela para assinar um contrato com ele, mas ela diz que precisa falar com a mãe primeiro. Eduardo não suporta mais o grude de Maria Paula, que não sai de cima dele tentando agradá-lo. Ela diz que quer ser a única que ele ama, que não é o suficiente ser a sobrinha favorita. Nicolás faz o papel de namorado macho, possessivo, e invade a aula de dança de Maria Guadalupe, puxando-a pelo braço para que ela vá embora. Eles discutem e ele quase a chama de jeca, dizendo que ela não sabe como são as pessoas na cidade grande. A moça diz que ele não tinha o direito de se meter daquela forma, e ele reclama que o cara estava com a mão na cintura dela. A moça diz que não tinha como o homem ensinar a ela a dançar de longe, e ela não tá errada, né? Sinceramente, eu tenho 0% de paciência para esses galãs enciumados que atrapalham as namoradas a seguir seus sonhos por possessividade. Outro exemplo é o Juan, de As Filhas da Senhora Garcia, que estava sempre em cima da Mar querendo competir com a busca dela pelo sucesso.
Mas apesar da postura de macho ciumento, no caso do Nicolás ele realmente estava certo sobre esse homem que queria tirar proveito da ingenuidade da namorada. Para completar, justo nesse dia chega na pensão um amigo da cidade de Maria Guadalupe, que tinha uma quedinha por ela. Olhem a cara do outro por causa de um abraço de boas-vindas. Mas enfim, esse amigo veio para ficar na capital. Nessa cena tem um detalhe que tinha me esquecido de mencionar e que é muito importante na novela. As trigêmeas têm um tique nervoso de passar os dedos na sobrancelha quando estão ansiosas. No caso de Maria Paula, o gesto é um pouco diferente e ela o faz quando está realizando as suas maldades. Isso parece apenas um simples detalhe, mas é um ponto que nos faz questionar o final da novela. Bom, mas vamos voltar a falar sobre isso no final do resumo. Chega a vez de Maria Fernanda de ter que aguentar showzinho de namorado macho ciumento. Ela está ajudando um amigo recém-chegado na fundação que ainda está se adaptando à sua nova realidade. Ele pede para tocar o rosto de Maria Fernanda para tentar ver seu rosto com as mãos. E nesse momento percebemos que esse amigo é outro que vai ter uma quedinha por uma das trigêmeas. Mas enfim, Geraldo fica bravo com a namorada porque ela demorou para chegar em casa e fica mais nervosinho ainda ao saber que ela estava com esse amigo. Maria Fernanda comenta que ela e Valente são muito parecidos e isso incomoda Geraldo. Mas a moça consegue acalmar o namorado chato com sua doçura. Em um daqueles momentos de desencontro que deixam a gente morrendo de raiva, quase que Maria Paula, Mercedes e Eduardo assistem a uma apresentação do grupo de Maria Guadalupe, onde ela até cantou sozinha. Mas a avó viu o horário errado no convite e eles acabaram não entrando. No dia seguinte, Nicolás deixa claro para Maria Guadalupe que não queria que ela fosse cantora. A justificativa que ele dá deixa explícito que a ascensão dela fazia ele se sentir diminuído, um sentimento bem baixista, de não querer que a parceira seja maior ou melhor do que o homem do casal. Ele diz que queria que Maria Guadalupe fosse apenas para ele. Mas aqui vemos uma maturidade e amor próprio em Maria Guadalupe. E ela diz que não quer ser namorada dele nessas condições e que a relação não daria certo porque ele estaria sempre desaprovando a vida dela e fazendo reclamações. Enquanto isso, a trigêmea Maria Paula está prestes a conhecer uma nova pedra em seu sapato. A dona de uma boutique está processando Eduardo por questões imobiliárias e o tio pede que Maria Paula, como relações públicas da empresa, tente chegar a um acordo com ela. Mas essa relação que começa com o pé errado entre Suzana, a dona da boutique, e Eduardo, vai ter um desenlace romântico no futuro. Será que a dona da boutique será a nova vítima de obsessão de Maria Paula? Por coincidência, Ana vai trabalhar como costureira justamente nesse lugar, sem imaginar que estava colocando seu grande segredo em risco. Eduardo chega no seu limite e, não aguentando mais o grude de Maria Paula, manda ela voltar para casa. A trigêmea desconta sua raiva na irmã, que já era seu saco de pancadas. Ela reclama por Maria Fernanda ter falado para o tio sobre os pesadelos recorrentes que ela tinha com o acidente dos pais. Maria Paula morria de medo de que alguém soubesse que aqueles sonhos eram uma manifestação de seu sentimento de culpa. Ela bate na coitada da irmã, mas depois implora seu perdão e promete que irá buscar ajuda psicológica. Mas, pelas costas da Maria Fernanda, ela inventa um novo plano sinistro: se fazer passar pela irmã diante de Geraldo para fazer com que ele a traísse com ela. Maria Paula e Geraldo não se suportavam, e como a Maria Paula já queria roubar todos os amores da irmã para si, aquele era um ótimo plano para ela se vingar e também para se sentir bem consigo mesma. Outra coisa que ela faz para se sentir melhor e se vingar é bater no carro do tio, porque ele vai sair de viagem e não vai levá-la junto. Na mesma noite, como se nada tivesse acontecido, ela vai jantar com Osvaldo e diz que não vai viajar com o tio por decisão própria, apesar dele supostamente ter pedido para que acompanhasse. Osvaldo se aproveita daquela noite para roubar a chave da gaveta de Maria Paula no escritório. Ele faz uma cópia e descobre no passaporte da moça que ela viajou para o lugar onde Nancy morreu. Pois é, aqui começaria a relação de chantagem e cumplicidade dos dois. Maria Paula tinha razão em seu temor com a viagem solo do tio, pois Eduardo encontra Suzana, seu futuro interesse romântico, no mesmo avião. Eduardo, como um adolescente de 13 anos, manda um bilhetinho com um comissário de voo,
mas ela manda dizer que se ele quer falar com ela, que se levante de seu assento e vá até lá. Os dois se divertem com a situação e aqui a inimizade começa a se transformar em simpatia. Maria Paula se aproveita de uma breve viagem que a irmã e a avó vão para colocar seu plano de se fazer passar pela irmã em prática. Ela espera as duas saírem e se veste como a irmã, ligando para Geraldo e pedindo que ele vá até a casa. Quando Geraldo chega, Maria Paula tenta seduzi-lo como se fosse a irmã. Geraldo e Maria Fernanda nunca tinham tido relações. Era aquele namorinho água com açúcar, bem inocente. E a Maria Paula, que era totalmente o oposto disso, já sai tacando um beijão no cunhado. O moço estava doidinho para avançar o sinal, tanto que no começo nem percebeu, ou fingiu não perceber que aquilo estava muito estranho. Depois, para não sair muito do personagem, ela finge ficar envergonhada com seu ímpeto de paixão. Ele também pede desculpas por ter se deixado levar. Já perceberam que mocinha de novela mexicana antiga tinha que ser virgem, igual o protagonista de filme de terror antigo? Se não era, ou não sobrevivia no final do filme, ou era uma mulher de moral duvidosa na novela, para não dizer coisa pior. Geraldo tenta ir embora para tomar um banho gelado, mas ela provoca e eles retornam à pegação. Ele sai igual o diabo fugindo da cruz, sem perceber que tinha pegado a irmã da namorada. Maria Paula fica revoltada por não ter conseguido levar a traição até o final. E claro que ela vai tentar de novo. Mas essa e outras maldades a gente vai ver na segunda parte desse resumo. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os novos vídeos. Até lá!